Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível, uma mulher incrível que chegou aqui com uma energia maravilhosa. E eu quero apresentar ela para vocês, saber um pouco da história dela. Só para vocês entenderem, ela é bodyboarder, ela é campeã de remo pelo maravilhoso Vasco da Gama, ela é professora de criminologia e veio falar hoje aqui sobre o seu livro, Gotham, essa obra maravilhosa, que a gente vai entrar muito no detalhe sobre o que é essa obra que ela escreveu. Com vocês, Fátima Brandão. Oi, Rafael, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Quando eu Obrigado a elogiei a sua você. energia, eu elogiei de verdade. Que Obrigado. energia legal. Que bom, a né, pessoa que eu transmito essa energia. transmite. Que legal. Obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente no estúdio. Eu quero falar sobre essa obra que você escreveu, porque de cara, assim, eu já achei maravilhosa, achei uma coisa muito, muito legal. Eu quero entrar no detalhe, mas antes eu queria saber quem é a Fátima, sabe? Quem é Eu a queria... Pois é, isso tudo que você faz, essa vida que você vive, dá pra ver que você vive, sabe? Então conta pra gente, você apresenta pro nosso público e conta pra gente quem é a Fátima, o porquê que você hoje você é professora também de criminologia, né? O livro é pautado em cima disso, e eu quero entrar no detalhe sobre a criminologia também. Então conta pra gente quem é a Fátima até hoje, sabe? Até onde você veio parar hoje em dia. Até hoje eu fico perguntando quem é a Fátima. Eu mesmo pergunto, quem é a Fátima? São vários lados. E além de professora de criminologia, eu sou professora de história. Que legal. Eu tenho especialização em história antiga, história medieval, história Caramba. contemporânea, Que adoro o maneiro. Império Romano. Eu escrevi uma tese que daqui a pouco vai ser publicada também, que eu falo de Jesus Cristo, não pelo viés religioso, Sim. e sim histórico. Ele como sendo a primeira grande ameaça ao Império Romano. Nossa, que maneiro isso. Porque desde criança, na escola, a escola não fala sobre Jesus Cristo. Sim. Fala muito rápido. Eu acho que por uma questão assim... Sim, receio tirando de as que ter um são, as que são aspecto- católicas até falam. Falam muito, mas as outras não. Exatamente. Então, mas eu fazia catolicismo na época e ia para a escola. Eu falei, por que não falar de Jesus Cristo? Eu acabei com esse problema. Eu falei de Jesus Cristo na pós. Que maneiro, que maneiro. Em breve eu volto aqui, se você me convidar de novo. Com Olha, eu me certeza. oferecendo para falar sobre a tese. Mas ainda falta um tempo. Vamos falar de Gotham. Então, eu sou uma pessoa que vive, graças a Deus. Eu sou filha de um ex-atleta, né? Eu até conversei com você. Sim, futebol, né? Meu pai foi jogador de futebol profissional legal. pelo Vasco, viajou 47 países, 48. Aí Nossa, agora, que maneiro. à medida que vão tendo jogos da Copa, eu vou colocando no Instagram, que agora tem como você colorir artificialmente. Aí eu vou colocando as fotos, né, dele, né? E contando um pouquinho da história. E assim, eu sou filha de professores, né? Então, assim, a minha educação foi muito bacana. O meu pai é muito simples, Tá na minha veia, mãe... educação tá na veia, né? Educação, esporte, sabe? Sempre foi pautado desde muito pequeno. Então, desde muito pequeno, eu sempre fiz esporte. É um pilar ali pra você. Handball, vôlei, fui federado no vôlei, Que no legal. remo, fui campeã, cheguei a ser campeã sul-americana de remo. Sim. E agora com a Noruega, né, o Barco Viking, o Vasco, né, a minha equipe, foi tricampeã de remo em Escalé, assim, pela Marinha. O Vasco sempre foi forte no O Vasco remo. sempre foi forte no remo, mas imortal, né? Sim. E hoje eu faço crossfit, né? Eu tive que me aposentar por conta do joelho, acabou que no crossfit eu estou conseguindo melhorar, né? Que a gente chega uma hora, né? Muito impacto, vôlei, muita tive uma atividade, artrose no joelho. Atividade de impacto, né? Exatamente. E eu faço O remo crossfit. também deve interferir no joelho, né? Interferiu porque muita corrida. Sim. A gente saía correndo da porta do Vasco até a mesa do Imperador. Caramba, Dá tempo. lá na Lagoa, né? Na Lagoa. Você pegava aquela parte da Rede Globo. Sim. É uma corrida até bonita de manhã cedo, mas chega uma hora que são 54 anos, amigo. Então, mas remar é bom, é legal. Mas remar assim, não para competição. Sim. Às vezes dá vontade de ir lá na Lagoa pegar um barquinho só para descer e subir a raia. É muito né? maneiro a importância muito da legal. atividade física. Você falou que estava no seu pilar, né? Isso. Desde a infância. A importância da atividade física para uma pessoa, aí hoje para chegar, eu chamo de nas melhores idades da vida, onde começa a doer um joelho, começa a doer uma coisa, mas você teve uma vida inteira de esporte, isso é muito bom. Sim, né? sim. E o meu pai era uma pessoa muito culta, meu pai viajou muito. Então, por exemplo, você vê aí, por exemplo, o Mbappé fala francês, né? Que ele é francês. Sim. Ele fala inglês, ele fala espanhol. Meu pai também era assim. Meu pai nunca fez curso nenhum. Meu pai falava fluentemente francês e espanhol. Né? Então, ele passou legal. isso para mim. Então, assim, eu também falo francês, falo inglês. Que legal. E, assim, muito pelo meu pai, né? Que maneiro. Pelo meu pai. Tem uma prima também minha, Soraya também, que é professora de francês, me ajudou muito. Mas eu acho que
você não tem que estudar, de repente, um idioma para você tirar uma nota 10 no colégio. Eu acho que você tem que estudar um idioma para a vida, para te capacitar, para você poder viajar, para você poder Abrir entrar portas, em cultura, entrar em contato com a cultura local, conhecer e abrir as portas, né? Então, agora todo mundo fala, eu vejo muita gente falando, porque o fulano, o Nenê, tá pela... Não vou falar o nome da emissora, pela Cazé TV, e ele está lá convidado, e ele fala francês muito bem. Eu falei, gente, isso nos anos 60 já acontecia. Né? Assim, mas é porque ele morou lá há muito tempo também. Meu pai igual o Juninho fora. Pernambucano também, mesma Não coisa. morou anos, meu pai ficou fora. Não, o Nenê Nenê morou 6 anos. O Juninho Pernambucano também. Ficou mais de acho que 10 anos. Eu lembro, eu estava remando no Vasco quando o Juninho Pernambucano veio. E aí teve uma solenidade, nós fomos obrigados a receber, assim, obrigados não, foi um convite, todo mundo quis. Uma honra, né? E tava uma boa parte da imprensa era francesa, e ele falava francês, assim, fluentemente, com a desenvoltura, porque ele morou lá há muito tempo. Sim, acho que ele ficou mais de 10 anos. Sim, é muito legal, é muito bacana. O idioma realmente ele abre muitas portas. Abre portas, entendeu? Você tem condições de você desenvolver seu trabalho em qualquer campo, esportivo, profissional, entendeu? Com o uso da língua, né? Sim. Dá para ver nitidamente que educação, além do esporte, a educação está no seu pilar, né? Tanto que você é professora também. Sou professora de criminologia. E você é professora de criminologia. Pois é, e eu queria... E o Gotham, ele é muito pautado na criminologia. Totalmente. Né? Totalmente. E eu quero primeiro, antes da gente começar a entrar um pouco sobre o Gotham, entender sobre ele, eu quero perguntar sobre a criminologia. Para quem está assistindo a gente, para quem não é do ramo do direito, para quem está assistindo a gente... se você puder explicar o que é a criminologia. Claro. Então, a criminologia ela é uma ciência interdisciplinar, ou seja, é uma ciência que ela se liga às outras áreas, a outras disciplinas, tais como antropologia, sociologia, a psicanálise, que é muito importante, a medicina legal, a medicina, ao direito penal, direito processual penal. Então, eu brinco, eu digo que ela namora cada uma dessas disciplinas justamente para poder ajudar a resolver as questões sociais e explicar principalmente os fenômenos sociais. Entendi. Entendeu? Então, o grande barato da criminologia é essa, porque quando a pessoa vê, isso eu via muito na faculdade, que eu acho um absurdo que a criminologia, até hoje, desde a minha época, ela é matéria letiva, ou seja, ela não é obrigada. Você tem que caçar crédito no final da faculdade. Aí vai lá e pega. E assim, quando eu vi o pessoal olhando, quem era da área civil, criminologia, teve o radical crime, aí vai olhar e não é... Primeiro que eu tinha uma excelente professora, eu não sei se ela está viva, né? A Marina Albert, e ela despertou naquela turma uma paixão pela criminologia, porque é uma delícia estudar criminologia, dependendo de quem for dar a matéria, então ela se torna mais apaixonante. Me corrija se eu estiver errado, ela está ligada ao comportamento da sociedade? Exatamente. Caramba. Ao comportamento da sociedade. Aí a pessoa acha que ela está ligada ao crime em si, não é. Ela está ligada até à troca de luz ali na esquina, se faltar luz. Caramba. Ela está ligada a tudo. Caramba, é uma ciência realmente muito interessante. Ela explica tudo. E tanto é que... Ela está ligada ao direito, né? Ao direito, está ligada ao direito penal, ao direito principalmente. Ali, mas ela se liga a outras ciências. Então, assim, a pessoa que estuda criminologia, nada impede depois de querer fazer um mestrado em ciências sociais. Eu adoro, mas eu... vou fazer um mestrado em ciências sociais. Vou fazer um mestrado muito bom, inclusive na UF tinha, acho que tem ainda, de antropologia. E aí ela podia fazer também. Sim, faz sentido. Se encontra, né? Tem uma grande amiga minha que até mora em Portugal, vou mandar um beijo para ela, a Lise. Ela é socióloga por isso, ela fez direito. E um professor nosso, professor dela, que depois deu aula para ela de criminologia, que não foi a mesma pessoa que deu para mim, ela ficou tão apaixonada porque ele era advogado, sociólogo, psicólogo, quer dizer. E aí, infelizmente, ela está ligada à parte comportamental. Exatamente. Né? E aí ela foi fazer mestrado em antropologia. E na turma dela estava o Paulo Storani, que é um querido. Ele é comentarista de segurança pública, uma pessoa maravilhosa, que inclusive foi no Vasco da Gama fazer uma palestra. Eu pedi para ele fazer uma palestra, levou lá, falou do BOP e tudo. Então, é muito por aí. Que legal. Nessa palestra do BOP, a garotada toda estava vendo uma palestra sobre o BOP, sobre polícia. Na verdade, também aquilo ali era criminologia. Entendeu? Então, a criminologia ela acaba interligando, sabe? Acaba se conectando a vários segmentos da sociedade. Ela tem alguma relação com o comportamento humano? Tem. Né? Qual é essa relação? Então, vamos lá. Vamos falar
para assim, exemplificar, Claro. para ficar melhor, sobre Sim. Gotham, né? Você vê muito isso nos personagens. Por exemplo, a gente tem um personagem ali muito complexo, que é o Coringa, Aham. muito complexo, Sim. que eu acho que é o personagem mais interessante para se estudar como um todo, Sim. pelo que ele representa dentro da psicanálise, dentro do direito, a loucura dele misturada com o fato dele ser Sim. terrorista. E você tem o Harvey Dent, né, que a gente pode até conversar com ele depois, que era um cara do bem e depois virou um cara do mal. E aí você consegue explicar, dentro da ótica desses dois personagens, aonde se insere essa questão do comportamento, como se explicar o comportamento social de ambos os lados, Sim. usando as teorias da criminologia. E aí você pode usar tanto a psicanálise, principalmente, quanto o direito também. Sim. Caramba. É bem Então, complexo. se você puder explicar pra gente o que essa obra que tá aqui, que só de olhar a gente já consegue entender, a gente tá vendo ali o Batman olhando pro Rio de Janeiro, Isso. né? Então, só de olhar isso, a gente já consegue imaginar a referência que você está trazendo nessa obra, né? Se você puder explicar pra gente, acho que um passo atrás, né? O que motivou você a escrever ela? Então, isso é uma paixão da minha vida, desde que eu tinha, acho que 3, 4 anos, o Batman. Eu lembro que eu morava no legal. Meier na época. Eu lembro disso até hoje, assim, perfeitamente. Eu passei por uma sapataria com a minha mãe e tinha uma botinha. Sabe aquelas botinhas de cowboy? Uhum. E tinha um Batman. E eu olhei e falei, eu quero essa bota. Eu quero. A minha mãe, mas é bota de menino. Eu falei, não interessa, essa bota é a minha cara, mãe, eu quero a bota. E aí, depois dessa história, eu já gostava do Batman, achava legal, e tinha aquela coisa que era herói para menina, mas eu gostava de ver Uhum. as histórias em quadrinho, meu pai mostrava, né? Meu pai gostava muito de ler o Fantasma, Batman, Aham. Capitão América. E o que acontece? Dali veio a série dos anos 60, eu comecei a ver, que na época passava muito na TV Tupi. Sim. Aquela do Sock, Pose, Flash, muito colorida. Que era o Batman que usava roupinha justinha, a Sim, barriguinha eu meio adorava, saliente. adorava. Eu adorava Lembro. a moto da Batgirl. Sim. Tanto é que quando eu estava fazendo a divulgação do Gotham, no meu Instagram eu fiz, graças à computação, né, à inteligência Sim, artificial, hoje em dia. eu consegui me colocar pegando carona na moto da Batgirl indo pra praia. Que legal. E assim, eu era apaixonada por aquele universo. Sempre gostei, sempre li as histórias. E à medida que a gente vai crescendo, a nossa ótica, né, o nosso Sim. entendimento vai mudando. Sim. E aí eu comecei ali a ver que, principalmente quando eu comecei a estudar a raiz do Batman, que é quando não tinha o Robin, né? Era Sim. só o Batman. Era aquele Batman escuro. Não era um Batman colorido dos anos 60 psicodélico, não. Ele era escuro. Era aquele Batman que a gente vê na trilogia do Christopher Nolan. Tipo, ele é frio. Exatamente. Que foi o que me motivou a escrever isso. Aí vamos chegar lá, mais perto de onde você perguntou. Em 2008, 2005, o Christopher Nolan lançou Batman Begins. Sim. Achei um filme maravilhoso. Sim, fora de série. Mas quando em 2008 ele veio com Cavaleiro das Trevas, que o Heath Ledger deu um show como o Coringa, que para mim ele foi melhor até do que o Joaquin Phoenix. São dois Coringas diferentes, sim, mas na minha opinião ele entrou tanto no personagem que ele morreu. Entendeu? Ele parece que ele teve uma overdose, sim, né? Que ele teve que tomar um remédio para se livrar do personagem. Mas era muito... Aquele filme é muito real. E eu saí daquele filme chocada. Eu já dava aula de criminologia. E aí eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso um dia. Passou. Anos depois, quando eu fui fazer minha especialização em segurança pública e atividade policial, eu tinha que apresentar um trabalho. E eu estava vendo, todo mundo estava falando muita coisa técnica. Eu gosto sempre de escrever coisas diferentes. Eu gosto de escrever sobre... Que nem a minha graduação, a primeira especialização que eu fiz, eu falei sobre o envenenamento do João Goulart, do presidente. Caramba! Eu falei sobre... Aí eu conheci a família do Jango, muito legal, foi muito bacana. Eu sempre gosto de fazer uma... Por isso que eu gosto de criminologia, porque eu consigo fazer uma conexão entre as disciplinas, né? E aí, nessa especialização, a criminologia cruza meu caminho de novo. E o professor de criminologia, que é o Cristiano Gonzaga,
é um promotor de justiça, ele é excelente professor, muito bom, ele dá aula de penal, processo penal e criminologia. Ele dá aula de criminologia e tem um livro, um manual de criminologia, que é um manual, assim, livro maravilhoso. Fala tudo ali. Ele ali fala sobre a teoria da anomia, que é uma teoria que a gente aborda, e fala do Coringa. Quando eu li aquilo, olha, na hora eu falei com ele, Cristiano, eu tenho uma ideia antiga, já na época, já tem uns 10 anos, 10 anos atrás, eu quero escrever sobre isso, sobre aquilo outro. Ele falou, manda ver. E parece uma coisa, né? Assim, tudo conspira, né? Com certeza. Ao seu favor. Com certeza. Estava passando Gotham na Netflix. Cara, o que seriado. Conversa diretamente, o seriado. Sim. Que conversa diretamente com Cavaleiro das Trevas. Sim. Eu não perdi tempo, olha, foi uma delícia escrever, eu não saía do computador, cada hora vinha uma coisa na minha cabeça, vinha uma coisa na minha cabeça. Legal. E ficou, entendeu? E assim, eu consegui trazer até os Beatles para dentro de Gotham. Caramba! Mas aí eu não vou dar spoiler, a pessoa tem que comprar o livro. Exatamente. Inclusive, depois eu vou perguntar onde tá, pra gente deixar o link também. Não, eu já falo logo, na Amazon esgotou. Na Amazon esgotou, nossa, eu ontem olhei, eu nem acreditei. Tá à venda na editora Multifoco, que aí o link tá na minha bio do Instagram. Na bio do seu Instagram. Que é @FatiBrandão, né? No caso, eu vou deixar na descrição do programa também, para quem quiser comprar e conhecer mais o seu trabalho também, sobre as suas obras. O livro, ele traz uma visão sobre heróis e vilões, né? E você, na sua vida, na sua infância e adolescência, você cresceu consumindo esse conteúdo e tal. E brincando trouxe... de polícia ladrão. Quem nunca, né? Quem nunca? E trouxe isso hoje no livro. E eu queria te perguntar justamente isso, sobre a sua visão e sobre o que as pessoas vão entender e vão encontrar sobre vilão e herói, sabe? Ao lerem Gotham. Essa dicotomia, né? Então, eu vou usar o Harvey Dent de novo, né? Claro. O Harvey Dent, ele é um promotor de justiça. Uhum. Ele era um cara super talentoso, mas ele tinha alguns problemas pessoais. E aí tem que comprar, tem que ler o livro, claro, né? Claro. Não vou dar spoiler, né? Mas ele tinha uns problemas pessoais que, inclusive, acabou eu tendo que escrever um artigo paralelo sobre Harvey Dent e a falência de Gotham City. Porque para analisar ele psicologicamente é tanta informação que ia pesar muito dentro de Gotham. Então, esse gatilho aí levou ele à loucura e acabou ele se transformando no Harvey Duas Caras. Caramba! Então a gente fala aí... Sim, entendi. Do mocinho que vira o anti-herói. E você, no outro lado, você tem o Bruce Wayne. Sim. Que é aquele cara bonito. Rico. Que tem tudo. Ele tem a mulher que ele quiser, ele tem um carro que ele quiser, ele compra o que ele quiser. Mordomo. Tem Sim, mordomo. mas ele tem um mordomo, que é uma pessoa maravilhosa. Sim. Extremamente culto. Sim. Mas ele não tem o principal, não tinha mais os pais. Por quê? Ele perdeu os pais quando criança. Sim. Entendeu? Por conta da violência de Gotham. Exatamente. E aí o que ele fez? Ele usou o dinheiro dele para ele se tornar um justiceiro. Sim. Aí é aquela coisa, né? Ele é legitimado para agir daquela maneira? Nossa Senhora. O comissário Gordon legitimou ele a agir em nome da lei. Mas isso é certo? Nossa Senhora, isso é um tapa na cara isso. Porque assim, você fazer justiça com as próprias mãos é crime. Com certeza. É crime. Então, e é assim que ele age. Sim. E aí ali a gente tem... Eu uso o poder para isso também, né? Um poder financeiro, né? Exatamente. Em Gotham você tinha... Quem era o verdadeiro herói de Gotham? Era o Harvey Dent. Porque ele era o cavaleiro branco. E ele sim era legitimado. Ele era um agente público. Sim. Ele agia em nome da lei. O Coringa ali venceu. E é muito triste. É por isso que eu saí do cinema dizendo que eu ia escrever. Porque quando o Coringa... e o Christopher Nolan escreveu isso muito bem. E traz esse sentimento de tristeza. Que você vê que existe uma lacuna tão grande no Estado em relação ao Estado cuidar da sua sociedade. Sim. Que faz com que o seu herói de verdade morra por causa da loucura de um bandido. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, aí você vê que o Cavaleiro Branco caiu. Sim.
Aí eu falo até Não resistiu, né? Não resistiu. Aí já falando um pouquinho dessa questão que eu tive que fazer ai, meu Deus. Um artigo à parte. Um artigo à parte, né? Às vezes, né, dá um bug na memória. Eu falo sobre isso, porque ele tinha as sombras dele. Jung, na psicanálise, fala sobre a teoria das sombras. Sim. Né? E tem que falar um podcast inteiro, não é o caso aqui. Ele fala sobre a teoria das sombras. Nesse caso, as sombras dele vieram à tona, venceram e o herói caiu. O Batman, que é o Bruce Wayne que vira o Batman, ele tem uma mentalidade forte, ele não deixa ninguém entrar na mente dele. Foi que nem o Mbappé ontem, perdeu o pênalti, vida que segue, ninguém vai entrar na minha mente, nenhum juiz argentino vai entrar na minha mente, eu vou fazer outro gol e acabou. Então é mais ou menos assim, ele, mente forte. Sim. Tem um filme do Kevin Costner que ele mostra exatamente isso, que ele é um jogador de beisebol. Já viu esse filme? É um filme de romance. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí quando chega na hora de... Eu não entendo de beisebol, mas na hora dele rebater... Ele acerta. Não, e tem uma coisa que ele faz nele, que ele, sei lá, ele fala uma palavra pra ele mesmo, e aí todo o barulho do estádio sai e fica só ele. Exatamente. Sinistro. É isso aí. É isso aí, é o foco. Então, assim, o Batman, no caso, tanto é que o Coringa fala isso pra ele. Você é incorruptível. Ninguém consegue te vencer. Né? Ele fica, porque ele queria destruir os dois, ele conseguiu, porque o outro era fraco, mas o Batman era forte. Mas aí a pergunta é, o Batman é legitimado pra isso? Nossa, isso é um tapa na cara, isso. Entendeu? Por que Gotham precisou ter um Batman? Olha, isso é um tapa na cara. Porque a política urbana, a política de Gotham City como cidade, faliu, sucumbiu. Exatamente. E foi através dessa falência que o Bruce Wayne perdeu os pais. Então ele queria se sobrepor a isso para ninguém mais passar por aquilo, nenhuma criança de 6 passar anos por aquilo. Caramba. Nossa Senhora. Inclusive, eu quero te perguntar uma coisa que eu sei que tem no livro que fala sobre as narrativas e o controle das narrativas também. Sim, né? sim. Isso é uma questão que a gente, hoje em dia, como sociedade, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre narrativas, principalmente quando a gente fala disso aqui, sabe? De mídia, de comunicação, de um monte de coisa. E o que as pessoas, quando lerem Gotham, o que elas vão entender? Claro que não precisa dar detalhes, spoiler, mas o que elas vão conseguir observar por elas próprias sobre controle da narrativa? Se é o poder que controla a narrativa, se é mídia, como é que isso funciona? Eu vou falar assim, ó, que não existe um vencedor, existe uma queda de braço. Uma queda de braço, constante. Total. Entre esses três personagens, né? Sim. São as instituições, que é a sociedade e a mídia. Sim. Vamos usar um exemplo agora? Só um parênteses. Gotham, a mídia, em qualquer filme, em qualquer livro, está presente em tudo. Tá, vamos falar sobre uma coisa agora que está acontecendo. Copa do Mundo. Perfeito. Carlo Ancelotti. Perfeito. A maioria tem que sair, não pode ter técnico estrangeiro, tem que ter técnico brasileiro, tem que... E aí tinha a CBF, a instituição tem sua razão, a sociedade estava totalmente dividida e a mídia querendo impor uma narrativa. Chegaram a fazer a pior seleção da Copa, não sei se você viu. Não vi isso. E o pior técnico foi o Ancelotti. Será que foi? Quantos técnicos foram eliminados? Não estou querendo trazer essa discussão, mas eu estou querendo dizer o seguinte, não existe, o tempo todo, e eu trago isso em Gotham, as instituições, né, no caso, os atores, as instituições não, que eu digo, esses três pilares aí, se alternando o tempo todo, porque a mídia acha que tem a sua razão. A sociedade, em contrapartida, acha que tem a sua razão também. Não é verdade? E, por outro lado, a outra ponta também quer mostrar os seus motivos. Algumas vezes, isso aí entra numa harmonia. Só que hoje em dia, a gente nem está falando agora de Gotham, estou falando hoje em dia dentro do nosso mundo real, política, esporte, comportamento, moda. A rede social você vê isso. Sim. Não existe um controle de narrativa. Cada um acha que tem a sua razão. Como eu falei, cada um acha que é técnico de futebol, cada um acha que é formado em ciência política, cada um acha que é formado em direito. Se você for, às vezes, entrar numa rede social de um determinado segmento jurídico, cada um acha ali que o que fala é certo, discorda e não sabe discordar e discute. E isso em Gotham City, por Gotham City ser uma cidade tão escura,
tão suja, tão Sombria, né? sombria e largada, é o tempo inteiro. A mídia querendo rotular alguém como herói. Mas é tem muito que ter um isso, herói. é total. muito isso. Tem que ter um herói. Isso no filme, O Cavaleiro das Trevas mostra. Mostra Quem muito. era o herói. Ah. Tanto que o Cavaleiro das Trevas ressurge, que é o terceiro filme, que vem o Bane, Sim. né? Que é o Tom Hardy, né? Que Sim. teve que tomar Todo anabolizante. modificado, é. Exatamente, para fazer o Bane. Ali, a primeira cena do filme é o Harvey Dent como herói. Aí, já respondendo a tua pergunta anterior, no final o herói some. Porque aí descobrem quem é o verdadeiro herói, que teve que ser forçado herói e não é tão herói, é o Batman. Então, Caraca. assim, a sociedade fica ali vendida, né? No caso Sim. em Gotham, né? Vendida ali. O que aconteceu? O comissário Gordon com o Batman, não pode dizer a verdade. Vamos colocar aquela questão de que o Harvey Dent é realmente o herói para justamente mostrar o quê? Que o crime não venceu para a sociedade. Porque se mostra que o crime venceu, que o Coringa venceu, um abraço. Acabou tudo. Caramba. Olha, eu já tô assim, eu já quero muito ler Gotham. O livro é muito hoje, legal. O livro é muito bacana. E aí eu quero, inclusive eu sei que tem uma provocação que ele faz sobre como a gente enxerga os vilões, né? Tipo assim, o que levou você a trazer essa questão no livro? Como a sociedade, será que a gente enxerga os vilões da forma correta? Então, eu acho que não. Eu trago isso no livro também. Vamos voltar lá atrás. Estados Unidos. Sim. Tinha um casal chamado Bonnie and Clyde. Conheço. Assassinos, serial killers. Ficaram famosos. Viraram um ícone. Viraram estrelas. Tanto que teve um filme depois, Bonnie and Clyde. Teve um monte de coisa. Eu não sei, depois eu tenho que ver aqui quem fez o papel, não sei se foi o Robert Redford na época. É um filme antigo, mas mostra muito isso. Aí a gente passa para cá. Governo do Getúlio. Lampião e Maria Bonita. Sim. Se eu falar aqui, daqui a pouco eu vou ser cancelada, né? Mas uma boa parte do Brasil acha, assim, que eles foram heróis. Outra parte, não. Eram cangaceiros. Sim. Eles matavam. Roubavam. Violentavam. Não digo o Lampião, mas eu digo assim, o bando do Lampião. Sim. Violentavam mulheres. E, em cima disso, eu venho com uma outra questão em Gotham. A glamorização do crime. É cultura uma pessoa na época de festa junina se vestir que nem um cangaceiro ou é glamorização do crime? Meu Deus do céu. Entendeu? A gente teve uma novela. Não, ó, você falando isso, desculpa te interromper. Eu já fiz teatrinho na escola quando era criança de Bonnie e Clyde. Teatrinho na escola. Meu Deus, que absurdo. Mas teatrinho na escola. Dependendo de como me lembra exatamente, porque na época de escola tinha menininha que a gente gostava e ela, aquela ali que eu vou fazer, eu me lembro exatamente disso. Depende também de como ela colocou isso, né? Eu era muito pequena, era muito criança, mas eu me lembro. Depois você me fala como é que foi, tenta buscar se eu lembrar, os alfarrábicos. Se eu lembrar. É interessante, né? Mas pode ter a ver com isso. Exatamente. Com glamorizar algo que não é pra ser glamorizado. Eu não sei se você lembra, teve uma novela, esqueci, tá no livro, Força de um Querer, que era com a Paula Oliveira. Ela fazia uma major da PM e a Juliana Paz fazia a mulher do traficante. Acho que lembro. A garota, Major Geisa. Sim, eu lembro. Ela era da PM, dos cães. A garota tinha que trabalhar como lutadora de UFC para complementar a renda dela. Lembro. Mas só que o negócio tomou... Eu não sei se isso era a intenção da autora, não, tá? Mas, assim, para a ótica de uma sociedade... A mulher do traficante foi entrevistada na televisão, porque a verdadeira, né? Não a personagem, quem inspirou. E aí acabou tendo efeito reverso, como se glamorizassem a esposa do traficante. Tudo bem que depois ela resolveu seguir uma vida honesta, tudo, mas enquanto mulher do tráfico, aquilo tomou um vulto que o esforço e a batalha da major da PM caiu por terra. Então eu trago isso para dentro de Gotham. Analisando um dos personagens, eu trago justamente essa discussão aí. Entendeu? Uma das coisas que ele traz muito, me corrija se eu estiver errado, é muito pautado nessa visão sobre a construção do herói e do vilão, né? E a identificação da sociedade para isso, né? Tipo assim, quem é o herói de verdade, quem é o vilão de verdade, né?
E aí, quando a gente traz isso pro nosso dia a dia, né? O que isso impacta na gente como sociedade, seja na formação? Eu dei um exemplo aqui na minha escola, né? Eu criança. Total. O que isso impacta pra gente como sociedade ao entendimento correto, ao entendimento mais... Ou pelo menos que a gente consiga aprender a analisar. Talvez a gente nem aprenda isso no nosso pilar de infância, entendeu? Quem de fato é o verdadeiro herói, quem de fato é o verdadeiro vilão. Qual é o impacto que isso traz pra gente como sociedade? Olha, isso aí é uma excelente pergunta, uma excelente reflexão, que insere também no meu objetivo em escrever, levar isso, levar Gotham, né, para os leitores. Assim, a gente nasce e a gente consome violência desde criança. Começa por aí. Hoje em dia está muito maior com o advento Sim. do celular. Sim. Então, assim, essa questão da cultura, quem é o vilão, quem é o herói, vai muito dentro do que eu falei a respeito do Harvey Dent e do Coringa. Então, se você for partir de uma premissa... eu vou pegar o Coringa de 2019, tá? Do Joaquin Phoenix, porque o Coringa do Cavaleiro das Trevas ele já está pronto. Perfeito. Ele já está 1000 por hora cometendo loucuras e crimes, explodindo carro de juiz. O Joaquin Phoenix construiu ali durante. O Joaquin Phoenix mostra uma origem. Sim. Então, se você for partir da premissa de que o Coringa ali, ele nasceu de uma exclusão social... Sim. Aí você começa a entender essa discussão dentro da sociedade. Já tinha uma aptidão, já tinha alguma questão. Exatamente, a criminologia explica isso, através da criminologia crítica, através da escola marxista, ele explica isso. Eu imagino. Entendeu? Tem a questão da teoria da anomia, que explica já o outro ponto, que é quando ele fica pronto, né? Sim. Que é já o Heath Ledger, que ele já está a 1000 por hora, né? Na sua loucura enigmática. Sim. Explodindo toda a Gotham City. Em algum momento, aquilo não foi percebido. Exatamente. Por alguém ou por algumas pessoas ou por Exatamente. Em algum momento. E a gente tem dentro da criminologia uma teoria que é do etiquetamento. Você cria um estigma na pessoa que a pessoa não se livra. Exatamente. Então, se você olhar para uma pessoa, no caso a gente está usando aqui Gotham, Coringa, sim, e você achar que ele é fruto disso, responde a primeira parte da tua pergunta. Entendeu? Exatamente. E aí o herói? O herói que a gente tem atualmente, eu digo que as pessoas, na nossa sociedade, a gente vive na nossa Gotham City. Sim. Que a gente alimenta a nossa Gotham City. Então, a gente tem uma Gotham City para chamar de sua, né? Infelizmente. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão carentes e eu trago também isso no livro, e eu não quero impor nada, é só uma reflexão. É uma reflexão, uma obra. As pessoas estão carentes de... Você vê assim, a seleção perdeu, ninguém presta. Aí você vai buscar o herói aonde? Na seleção da Noruega, que foi a que eliminou o Brasil. Nossa. Porque o Haaland... Não, tô falando, o cara é gente boa, sim, entendeu? Sim. Mas você busca, porque aqui a gente está carente disso, dessa representatividade. Isso se estende para o esporte. Entendeu? Vai para uma Olimpíada, ano que vem é ano de Olimpíada, aí você vai ver, entendeu? Tomara que o Brasil vá bem, entendeu? Hoje em dia já é diferente dos anos 80 e tudo, mas mesmo assim a gente está longe pra caramba de algum... Então você pega, por exemplo, uma prova de natação. Minha mãe é apaixonada por natação, minha mãe nadou, fez atletismo, ela fica lá vendo. Só que o Brasil, quando não ganha, tem aquela coisa, né? O fulano, o Max Lyons, Eric, não sei das quantas, ela ganhou, pô, o cara aí vai buscar a história do cara, que é uma história de superação. Aí você... E na política, a mesma coisa. Aí o buraco é mais embaixo mesmo, entendeu? Que a política está ligada a tudo que a gente está vivendo aí. Sim. E aí fica... Reflete em tudo que a gente está vivendo. Reflete. Aí você começa a escolher como se fosse uma torcida. Para que time eu vou torcer? Meu Deus. E, ó, a polarização está aí. Se você diz que é do candidato A, do candidato B, você não presta, você não vou falar mais com você. Famílias, tipo assim, Natal, nem família que Natal nem se vê. Exatamente. E aí eu te falo, você lembra quando Joaquim Barbosa apareceu? Lembro.
Pô, o Lembro. cara fez um trabalho no Mensalão. Lembro. Pô, o pessoal, cara, Joaquim Barbosa, meu herói. O herói. Meu herói. É. Aí depois Eu descobriram... lembro o vídeo dele no avião, as pessoas já aplaudindo ele no Aplaudindo, pô, o avião. cara super na dele, super simples. E aí ele foi indicado pelo atual presidente. E quem estava do lado oposto batendo palma para ele, não, aí já não, entendeu? Já Então, não assim, serve. mas isso tudo é uma carência absurda de representatividade. Então, se você observar, a gente falou aqui de esporte, a gente falou aqui de política, de sociedade. Então, assim, as pessoas estão carentes para ter um herói para chamar de seu. Você tem uma Gotham City para chamar de sua, só que você, infelizmente, não tem um herói para chamar de seu. Meu Deus, que reflexão, hein? Que reflexão. Entendeu? Então, tudo isso eu trago dentro de Gotham, né? Claro, explicando, né? Com mais calma. Claro. E eu não quero em nenhum momento colocar minha opinião em nada, até porque a criminologia não serve para isso. A criminologia, ela estuda aqueles fenômenos que ocorrem para ajudar a sociedade a entender o porquê que aquilo ali está acontecendo, resolver e afastar aquilo dali. Caramba. Entendeu? Então, assim, quem sou eu, um grãozinho, uma imensidão de uma faixa de areia para dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, eu trago uma discussão abalizada dentro de estudos da criminologia. A gente pode dizer que Gotham é um alerta para a Sim. sociedade, né? Qual é o principal alerta que você quer deixar como mensagem para ele? Que quem ler ele? Quem lê Gotham vai terminar o livro e eu acho que ele tem... A pessoa, né? Tem que pensar o seguinte: eu preciso cuidar da Gotham City que eu vivo. Para ontem. A própria pessoa. A própria pessoa. Por quê? Você mora numa rua. Você tem que cuidar... Não, você tem uma casa, então você tem que cuidar da sua casa. Exatamente. Você mora numa rua. A sua rua é escura, ela tem lixo. Porque uma rua escura com muito lixo, muito abandonada, ela chama criminalidade. Sim. Então você tem que chamar as entidades. Isso é criminologia. Nossa, caramba. E você As acha que isso é um pouco pessoas cultural, que estudam. tem Não, outras eu culturas vou que te isso é falar diferente? aqui, fazendo um parênteses dentro da pergunta, se eu me perder, você me chama de Claro, volta. claro. Fazendo parênteses, todo mundo estuda criminologia sem saber. Quando você liga a televisão de manhã cedo, no noticiário, e começa a ver uma notícia de um assalto, uma notícia de violência, você pega um corte dentro de um alerta, do alerta Copacabana, alerta da Tijuca, que faltou luz, que precisa trocar o sinal. Tudo isso é criminologia. A pessoa já estuda criminologia, só que ela não sabe que ela estuda criminologia. E aquilo serve para ela parar e ver como ela pode melhorar essa questão. Por exemplo, nada impede que essa rua que você mora, que esteja sem luz, que vá uma equipe de reportagem lá. RJTV, Record, não sei. Alguém vá lá resolver. Entende? Você já está em contato com a criminologia, porque você está buscando uma maneira de você resolver um problema, diminuir ali a criminalidade. Só que isso ali começa da tua casa, para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado. Isso aí vai crescendo. Caramba. Se você parar para pensar, o Brasil é uma Gotham City, ponto. Né? A gente fala do Rio porque a gente vive aqui. Então a gente está no nosso dia a dia. A gente tem que se preocupar com a Gotham City que a gente vive. A gente tem que se preocupar, eu levo meu filho para a escola. Do caminho que você leva o seu filho para a escola, você vê muita coisa. Sim. Você vê o sinal fechado, você quase bateu com o seu carro. Você vê isso, você vê aquilo. Você pode encontrar caminhos para melhorar aquilo, porque você mora ali. Você tem que cuidar do que é seu. Perfeito, perfeito. Entendeu? Eu justamente queria completar perguntando, você acha que isso é cultural? Que outras sociedades em outros países é um pouco diferente? Eu acho. Vou dar um exemplo, tá? Eu nunca fui no Japão, mas o nosso editor aqui já morou no Japão. Eu imagino que no Japão a cultura é diferente. Você vê pela Copa do Mundo, eles... Não, e do cuidar de tudo, entendeu? Então, talvez isso seja uma questão de sociedade, né? Sociedade, da gente, meio que outras culturas, é uma questão cultural, que outras culturas... Eu acho, assim, que... Eu converso muito com a minha mãe, né? Que minha mãe é professora, foi professora nos anos 60 e tal, que tinha uma outra pegada. Eu acho que é uma coisa que o pessoal vem jogando. Empurrando. O lixo para debaixo do tapete. Sei. Décadas e décadas e décadas e décadas. E cada um passa para o outro. Sei. E aí eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E nunca ninguém para ver realmente
Vamos tirar esse tapete e tirar essa sujeira aqui de baixo? Nossa, Eu acho que é perfeito, muito por aí. perfeito. Olha, Fátima, quero pedir, por favor, mais uma vez, onde as pessoas acham Gotham? Na Amazon não tem mais, Na né? Amazon esgotou completamente. Ela está disponível na editora A Multifoco. editora Multifoco, e tem o link O lá no link está seu... na minha bio. na A sua minha bio do bio é Instagram. @FatBrandão. @FatiBrandão. É Vou deixar FAT aqui na Brandão. descrição. E você deixa na descrição e tá lá o link na minha bio. Olha, obrigado de verdade por ter vindo aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por dedicar o tempo. Sei que você é uma mulher super ocupada. Obrigado Imagina. pelo tempo. Eu espero do fundo do meu coração que esse programa atinja muitas pessoas, sabe? Que os vídeos Espero. que a gente tiver aqui cheguem muito longe, porque as pessoas conheçam esse trabalho que você desenvolveu, possam ler, porque cultura, leitura é importante. E outra, faz você pensar, E né? exatamente dentro desse aspecto, eu acho que o mais interessante é você, quando eu falo para você cuidar de Gotham, é justamente para a gente não precisar do Batman, entendeu? Exatamente. Porque na hora que a gente alimenta a Gotham, a gente alimenta, a partir do momento que ela começar a se iluminar, você não precisa mais discutir esse tipo de Nossa, coisa, que entendeu? analogia maravilhosa. Obrigado, De obrigado por isso. nada, fico muito Obrigado. feliz, eu agradeço. Eu adoro conversar, adoro falar, eu falo pelos cotovelos. Obrigado, obrigado. Fica o Foi convite para muito voltar bacana. sempre, Volto sempre que sempre que tiver um quiser. tempinho. Pode me chamar que eu volto. Adorei participar. Obrigado, Tá? obrigado, Agradeço a Fátima, de todos os seus verdade. ouvintes Obrigado e também. parabéns pelo trabalho. Muito, Obrigada de muito, muito coração. legal. Parabéns. Obrigada de Esse foi mais um coração. Papo Jurídico. Se você amou essa aula de criminologia, se você amou conhecer o que é essa obra Gotham, não se esqueça de entrar no link aqui e adquirir o seu. Até o próximo Papo Jurídico Podcast. Tchau, tchau!